Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro, os campeonatos que estão em curso. Galerinha, não estou podendo fazer a live, estou com uma situação aqui em casa que eu não tenho como fazer a live, não posso ficar muito tempo, vou ter que sair muito cedo amanhã de manhã. Nossa live sempre demora uma hora e 10, e infelizmente eu não posso, problemas particulares. Mas eu não posso deixar de falar do nosso Campeonato Brasileiro, décima rodada, onde dois cariocas jogaram. O primeiro jogou mais cedo, o Botafogo jogou em casa contra o Ceará e acabou empatando. Eu fiz aqui um vídeo, coloquei no canal falando sobre o jogo do Botafogo, e às 9h45, o jogo que mais me preocupava teve um resultado bom. O Vasco da Gama jogou fora de casa contra o Cruzeiro. Estava preocupado porque o Vasco não fez uma partida boa contra o Botafogo, perdeu em São Januário para o Botafogo, o Zé Ricardo meteu o pé, saiu, o Valdir Bigode que assumiu. Mas o Vasco foi lá, jogou contra o Cruzeiro, um dos candidatos ao título, e conseguiu arrancar um empate, conseguiu o 1-1 do Vasco contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi melhor, o Vasco fez uma partida defensiva, jogou atrás, o Valdir Bigode fez uma coisa que eu já estava falando, que eu falava aqui no canal há muito tempo, que o Zé Ricardo deveria fazer, mas que ele nunca fez. O Valdir Bigode acabou fazendo e deu certo. Então vamos lá. O Vascão da Gama, cheio de problemas, teve o retorno dos jogadores que cumpriram aquela suspensão. O Evander, que por sinal entrou no segundo tempo e não fez absolutamente nada, só deu um chute, mas ele parece que está em outro planeta, ele está em outra dimensão. Não sei o que está acontecendo com esse rapaz. A volta do Paulão, do Wellington e do goleiro Gabriel Félix, que ficou no banco. Mas ele não começou com esses jogadores. Ele mudou o esquema do Vasco. Ele botou o Vasco no 4-4-2. Fez a zaga. O Erlen não pode, o Breno mais uma vez não pode jogar nunca. Aí ele colocou o Paulão, Ricardo Graça, é o que tinha. Colocou pelo lado direito, acho que é Luiz Gustavo, o rapaz, que ele é zagueiro, mas ele joga de lateral direito e por sinal jogou bem, marcou, ajudou. Ele não tem uma força ofensiva muito grande, mas pelo esquema do Vasco hoje, ele foi muito bem. Pelo lado esquerdo, o Henrique meteu 3 volantes, botou o Conceidei, o Andrei, que meteu um golaço, e o De Sábado. Botou o Pikachu na frente, o Wagner e o André Rios. Só que ele fez um esquema, na verdade, no 4-4-2. Ele deixou o André Rios e o Pikachu na frente e o Wagner mais pelo meio, mesmo aberto um pouquinho para a esquerda, mas ele ficava mais pelo meio. Na verdade, ele fez um 4-4-2. No início do jogo, o Cruzeiro partiu para dentro, 15 minutos de pressão, o Vasco segurou bem, marcando a linha, fechando, fez 2 linhas de 4 ali, muito bem feitas. Teve chance com a cabeçada do Dedé. O Dedé é um monstro, o Dedé foi o melhor do jogo. Dedé é um monstro na zaga, Dedé é um monstro armando e é um monstro, pode ser centroavante. Jogou muita bola, quase que fez um gol de cabeça. Cruzeiro foi melhor, foi mais para o ataque, ficou ataque contra a defesa. O Vasco também não conseguia sair no contra-ataque, mas se defendia bem. O Cruzeiro não estava numa noite muito inspirada, o Cruzeiro estava meio lento, porém o Cruzeiro estava meio lento porque o Vasco estava marcando muito bem, porque existe uma diferença. Tem muita gente que fala o seguinte: o time não jogou bem porque estava lento. O time não jogou bem por causa disso. Não, o Cruzeiro estava jogando bem, só que o Vasco estava marcando muito bem, estava dificultando muito a vida do Cruzeiro. Mas mesmo assim, o Cruzeiro, com seu talento, com sua habilidade, com jogadas diferenciadas, conseguia pelas pontas de um lado para o outro, com o Robinho por um lado, com o Rafael Sobis, que não foi muito bem, mas teve uma participação muito boa no empate do Cruzeiro.
E o Cruzeiro foi para cima, tentou, batalhou, até que numa bobeira do Egídio, o garoto, o Andrei, deu um toque na frente muito longa, o Egídio chegou primeiro, mas ele veio de dar de chapa. Ele tentou dar de 3 dedos. A bola saiu errada, o Andrei pegou, pô, mas também aquele chute do Andrei é porque ele bate bem, muito bem na bola. Mas o chute dele foi de raríssima felicidade. Ele meteu na gaveta, o Fábio podia pular uns 2 dias que não conseguia pegar a bola. E o Vasco fez 1-0, não tinha feito muito ataque, um ou outro ali, não estava conseguindo sair muito no contra-ataque e acabou fazendo 1-0. Conseguiu segurar, foi para o segundo tempo, Cruzeiro todo na frente, partindo para dentro, tentando, deu um pouco mais de espaço para o Vasco, mas mesmo assim o Vasco não conseguia sair. O Wagner acabou se machucando, sentindo, entrou Giovanni Augusto, que não entrou no jogo, não conseguiu entrar no jogo. O Cruzeiro foi todo para dentro, O Valdir Bigode colocou o Evander, que também fez 2 lances ali no meio de campo, deu um chute no finalzinho nos acréscimos, mas também o Evander não acrescentou em nada ao time do Vasco, absolutamente nada. E depois o Luiz Gustavo, que estava jogando de lateral direito, acabou sentindo, acho que câimbra, alguma coisa assim, ele colocou o Wellington e colocou o Andrei para lateral direito. E jogou todo atrás, tentando sair no contra-ataque. O Cruzeiro partiu para dentro, fez uma mudança ousada, botou o Dedé lá na frente, cara, o Dedé no meio de campo dando passe, criando jogada, e o Botafogo não tem um meio de campo de criação, o Fluminense não tem um meio de campo de criação, e o Vasco não conseguindo criar no meio, o Dedé zagueiro criando no meio. Isso é a diferença. E o Dedé deu passe, até que num desses passes do Dedé, ele deu um passe, a bola sobrou para o Raval Sobis na entrada da área, ele deu um toque por cima que passou pelo Paulão, o menino Raniel tocou por cima, empatou o jogo justo, porque o Cruzeiro jogou melhor. Mas o Vasco fez uma boa partida, defensivamente fez uma boa partida. O Cruzeiro continuou indo para frente, como eu falei, o Cruzeiro mudou esse esquema, botou o Dedé lá na frente, botou o Robinho de zagueiro, o Robinho ficou jogando atrás junto com o Henrique e o Léo, e o Dedé foi para frente, tentando bola aérea, bola aqui, bola ali, bola dentro da área, tentando drible. O Mano Menezes botou o garoto Marcelo. Esse Marcelo tem muita velocidade, mas ele tem pouca habilidade. Ele tem muita velocidade, mas pouca habilidade. Mas mesmo assim ele botou uma correria danada ali na frente, deu um cansaço no sistema defensivo do Cruzeiro, mas o Paulão foi dentro do possível. Bem, que o Paulão, mesmo não sendo aquilo tudo, ele é melhor do que o Eraso. Paulão ali, Ricardo Graça, espanando a bola. O Vasco com dificuldade para sair, é lógico, que com Conceição e Andrei até tinha uma saída, mas com o Dessabo tinha, mas o Cruzeiro estava marcando em cima, só que o Cruzeiro deu algumas brechas para o Vasco, só que o Vasco só tinha o Pikachu na frente, o André Rios também não tocou na bola. Mas o Vasco correu, lutou, batalhou. E no final da partida, o Pikachu deu uma declaração que me chamou a atenção. Tem alguma coisa a mais aí. Que o Pikachu disse o seguinte: o nosso time quando quer jogar unido, quer todo mundo se ajudar, a gente consegue. Tem alguma coisa interna. O Valdir Bigode colocou logo os 3 que tinham sido suspensos, estavam afastados, colocou logo os 3 para jogar. A impressão que dá é que o Valdir Bigode, de repente, não estava batendo muitos bigodes com o Zé Ricardo. O Valdir Bigode, com essa atitude, a impressão que me deu é que ele queria mostrar alguma coisa para alguém. Paulão entrou, tudo bem. Agora o Evander e o Wellington. O Wellington a gente já sabe que ele só corre. Agora o Evander, não entendi. Não sei se o clima azedou também ali com os jogadores do Vasco por causa
do afastamento dos 4 jogadores e porque o Zé Ricardo ficou feliz com a suposta troca com o Atlético Mineiro, que o Evander ia embora e ia vir 2 jogadores, o Zé Ricardo anunciou isso, e de repente os jogadores não queriam isso, o Diego Bigode também não queria isso deu uma azedada ali no relacionamento entre o Zé Ricardo e os jogadores, é para se pensar, mas essa declaração do Pikachu me bateu uma pulga, alguma coisa de vestiário estava rolando, o nego não estava desempenhando o que deveria, como deveria, mas o Vasco conseguiu o empate. Estava todo mundo muito preocupado, estava preocupado. Teve alguns lances ali, o Cruzeiro poderia ter feito 2-1. Se o Cruzeiro faz 2-1, o Vasco perde o jogo. Não era de desespero, porque perder para o Cruzeiro lá, um monte vai perder. Um monte vai perder. Isso também demonstra umas outras situações. Fala aqui umas outras situações que o nego fala muito do futebol carioca. O nego gosta de bater. O Flamengo é o líder, mas o nego joga para baixo o Flamengo. O Fluminense era vice-líder, o nego joga o Fluminense para baixo. O Vasco perde, o Botafogo perde, já fala que é o time horroroso, já que de segunda divisão vai cair. Ou seja, a imprensa no restante do país adora jogar os times do Rio para baixo. E, detalhe, falar do Vasco. O Vasco vai pegar a LDU na Sul-Americana. O Vasco pode se classificar, ele deu um bom time, vai jogar na altura, mas pode, se jogar com a disposição que jogou hoje, o Vasco pode. O Flamengo pega o Cruzeiro na Libertadores. Aí, o Vasco empatou com o Cruzeiro. Por que o Flamengo não pode empatar e ganhar em casa? Ganha em casa, empata fora. O Grêmio, na Copa do Brasil, perdeu de 2-0 para o Palmeiras. E aí? Então, as coisas têm que ser analisadas jogo a jogo. Estava preocupado realmente com o Vasco, mas o Vasco fez um bom jogo dentro do que podia, dentro da limitação que o Vasco tem e dentro do que era para ser feito no momento. O Valdir Bigode acertou, mudando o esquema, colocando no 4-4-2, fechadinho ali. Poderia ter perdido? Poderia. Seria normal, mas deu certo. Jogou fechadinho, consistente. O Cruzeiro teve chance porque tem qualidade e conseguiu segurar o Cruzeiro. Acho que até teve um chute do Evander no final, uma bola ali do Pikachu, uma cabeçada do Paulão, nada assim. O Fábio não fez nenhuma grande defesa, mas o Vasco ainda deu umas 2 ou 3 pinceladas ali no segundo tempo. Pouco, muito pouco para um time grande, muito pouco. Chegou muito pouco o ataque, chegou muito pouco. Mas o que vale para o Vasco é os pontos. O Vasco tem mais 2 jogos agora até a parada. Jorginho foi contratado, vai chegar aí, já deve dirigir o time no próximo jogo, no final de semana, e vai ter tempo para poder, nessa parada da Copa do Mundo, Jorginho ajeitar esse time aí, tem mais jogadores vindo, Raul, que era do Ceará, de repente já pode jogar. Então, fico muito feliz, muito aliviado pelo Vasco. Estava preocupado com essa jogo do Vasco, de ter um desastre maior, ainda bem que não teve. O Vasco trouxe um pontinho, ajudou o Flamengo, que agora, com essa rodada de quarta-feira, o vice-líder é o Sport, surpreendente, Sport é o vice-líder, com 18 pontos. Amanhã teremos Fla-Flu. Se o Flamengo ganha, o Flamengo abre 5 pontos, começa a ficar uma coisa gostosinha para o Flamengo, mas amanhã pode acontecer tudo, o Fluminense também pode ganhar, Palmeiras foi lá, ganhou do Grêmio, Vasco empatou com o Cruzeiro, Ceará, lanterna, empatou com o Botafogo fora de casa, então amanhã pode acontecer qualquer coisa, Fluminense ganhar, dar empate, Flamengo ganhar, pode acontecer qualquer coisa, é lógico que amanhã o Flamengo leva uma vantagem que o time do Fluminense está sem algumas peças, sem Marcos Júnior, sem Pedro, sem não sei quem, o Flamengo está mais completo, só com a ausência do Diego, mas pode acontecer qualquer coisa. Mas o importante é que os cariocas não estão mortos. E o que o Pikachu me falou, o que o Pikachu disse na entrevista, me deu
uma encucada. O Pikachu acho que foi no ponto para o Zé Ricardo ter pedido para sair. O problema é no vestiário, o problema é interno, de repente divisão ali de elenco, ou aquela punição aos 4 jogadores que o Zé Ricardo foi a favor e os jogadores foram contra, nego deu uma boicotada no Zé Ricardo, pode ter acontecido isso, a gente não sabe. Mas o que importa é que o Vasco fez uma boa partida dentro das suas limitações, conseguiu empate, trouxe um ponto para casa, que muita gente vai perder. Na verdade, tirando aquela partida em casa contra o Cruzeiro, que não foi bem, mas ó, vai cair um pé d'água aqui onde eu moro, vai cair um pé d'água, trovejando bastante, já relampeando muito. Então, meus amigos, essa foi minha análise do jogo do Vasco. Bom jogo, consistente defensivamente. No ataque o Vasco quase não existiu, porque o André Rios não apareceu, quase não tocou na bola, o Pikachu estava no ataque praticamente sozinho, os laterais do Vasco quase não subiram, ficaram mais para marcar, o André que subiu um pouquinho com o Sidney, mas jogou com 3 volantes, dando proteção à zaga, a zaga não atrapalhou muito, o Luiz Gustavo muito bem, eu acho que o Vasco encontrou ali o lateral direito para poder deixar o Pikachu na frente, ele só não sobe muito, mas marca, sabe marcar, e de repente com mais algumas peças ali o Vasco deu uma melhorada. Giovanni Augusto entrou, não jogou bem, o Evander, não sei o que acontece com esse garoto, ele parece que está no mundo da lua, o Wellington eu nem comento, que ele entrou no final, ficou correndo para um lado para o outro, mas é sempre o Wellington que a gente conhece, o Henrique não atrapalhou, o Wagner no primeiro tempo correu muito, caiu de um lado para o outro, principalmente para o lado esquerdo, caiu pelo meio para tentar criar de repente um contra-ataque, mas o Vasco não teve muitas opções de contra-ataque, e o Cruzeiro jogou bem, tentou, a entrevista do Dedé foi legal, ele falou, o empate a gente fica triste, mas ficamos felizes porque a gente jogou bem, poderia ter ganho bem, mas a bola não entrou, e uma menção honrosa, um acerto do Vasco, esse goleiro que o Vasco contratou, muito seguro, e eu vou te falar, mesmo o Martin Silva voltando, vai ficar uma briga boa no gol, porque se o Martin Silva não vai para a Copa e continua, o Martin Silva estava falhando muito. Esse goleiro, Fernando Guilherme, Fernando Guilherme, é muito bom goleiro. Ele é muito seguro, ele não enfeita nas defesas, no gol que tomou ele não pôde fazer nada, muito bom goleiro, uma contratação acertadíssima do Vasco, esse goleiro que vai brigar pela titularidade com o Martin Silva, vai brigar. Então, meus amigos vascaínos, essa foi minha análise, infelizmente não estou podendo fazer a live, estou indo descansar, que eu tenho que acordar muito cedo, também aqui está trovejando muito, o tempo não está legal, a internet também não está muito boa, a gente podia começar a falar e daqui a pouco cair. Então, essa foi a minha análise. E não esqueçam, galera, Resenha com Magalhães no Facebook, Resenha com Magalhães junto, .Brasil, Resenha com Magalhães, .Brasil no Facebook, todos os vídeos eu estou passando por Facebook. Aguardem, a partir de amanhã, os vídeos sobre a Copa da Rússia dos grupos D, E, F, G e H vão ser colocados no vídeo. E rumo aos 1000, galera, rumo aos 1000. Tô com muita fé que a gente vai chegar aos 1000 durante a Copa do Mundo. Então, um grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com seu amigo aqui de coração. Um abraço, Vascão. Valeu, jogou bem. Tamo junto, um abraço, valeu, tchau, fui.